Olha só, no vídeo passado eu mostrei como é que cria um arquivo e tudo. Agora vamos supor o seguinte, eu já tenho um arquivo criado. Lembra do nosso tipo aluno? Tem os dados de aluno. José, aqui tem se ele tem PIBIC ou não, é 1 ou 0. Ciência da computação é o curso, coeficiente. Aí vem outro aluno, e eu estou fazendo isso aqui no arquivo texto, ó, no Emacs, chamei de arquivo alunos. Então eu escrevi aqui um aluno, 2, 3, 4 alunos, certo? Agora vamos mostrar um código de um programa que pega esse arquivo texto. Isso aqui é um arquivo texto, quer ver? Ó? Cat arquivo. Eu fiz com o próprio Emacs que a gente está usando para fazer nossos programas e tudo. E aí vamos mostrar um exemplo de programa que lê esses dados a partir do arquivo. Né? Nossos programas até agora estavam lendo a partir do teclado. Agora eu vou ler a partir de um arquivo, dados de alunos. Primeira coisa, se vocês olharem aqui, se eu fosse pensar que aqui estava alguém digitando no teclado, né? Você dá um scanf para ler uma string, depois scanf para ler esse número, scanf, aí ia ter o dado do primeiro aluno. Depois ia novamente uma sequência de scanf, novamente até acabar. A diferença é que aqui, em algum momento, o arquivo acaba, mas se fosse um programa pedindo para digitar, seria assim, né? Um scanf, aí a pessoa digitou, deu Enter. Aí digitou. Então nós vamos imaginar exatamente isso. Ó. É como se essa linha fosse uma pessoa digitando o nome e dando Enter. Essa outra, a pessoa digitando o número, dando Enter. E assim vai. Então nós vamos ver aqui, ó, no programa, eu já fiz um programa para ler, para a gente dar uma olhadinha. O programa, eu criei o tipo aluno aqui, normalmente. Abri um arquivo, o arquivo alunos, para leitura, porque eu só quero ler. Eu vou apagar essa. Então, ó, aqui eu já tenho. Aqui eu já tenho o meu programinha feito para ler. Copiei até daquele outro, mas eu agora abri o arquivo alunos e somente para leitura. Tá? Modo leitura. Então, usei fopen e aqui eu posso dizer assim, erro ao abrir o arquivo. Né? O arquivo, pronto. Aí, ó, fiz um loop aqui e vocês já deviam estar esperando isso. Eu posso ler com scanf, só tem a versão fscanf. Fscanf lê de um arquivo. E ela lê do arquivo do mesmo jeito que lê do teclado. Né? Você põe o F na frente aqui, põe o arquivo e a partir daí é igualzinho. Para ler uma string, que é o nome. Né? Porque eu sei que lá no arquivo, primeiro vem um nome. Quer ver? Eu vou passar aqui para o arquivo alunos. Vem um nome, depois um número, depois uma outra string, que é o curso, depois o coeficiente. Então eu vou dar um scanf, 2, 3, 4. 4 scanfs por registro. Um scanf. Aí eu coloquei printfs para a gente imprimir, mas na verdade está lendo aqui scanf, está lendo o valor do PIBIC, está lendo o valor do curso e lendo o coeficiente de rendimento. O que mudou? Eu fiz um enquanto aqui e agora tem uma novidade. Eu estou falando aqui enquanto o scanf D1. Por quê? O scanf e o fscanf, eles retornam a quantidade de dados que foram convertidos, que deu certo a conversão. O que é o convertido? Olha só, eu estou fazendo esse porcento aqui para ler um valor para uma variável, né? Então, se der certo, essa variável vai receber o resultado da leitura, da entrada de dados, que no caso veio de um arquivo, não veio do teclado, mas vai receber. Então, se deu certo, né, se tinha um nome lá para ler e leu, ela vai retornar 1, porque ela conseguiu converter informação para uma variável. Se ela retornar 1, eu entro aqui. Então, se tiver um primeiro nome lá, ela vai ler e eu vou assumir que os outros dados estão todos aqui. Eu podia fazer teste para todos os scanf. If, diferente de 1, aí eu podia colocar uma mensagem aqui. Printf, erro na leitura do PIBIC. Isso é deixar meu programa mais robusto, mas eu vou assumir que não precisa disso não. Eu vou assumir o seguinte, se tem o nome, tem os outros dados. Né? Que a pessoa que entrou com os dados lá no arquivo estava sabendo que tinha que pôr todos os dados. Então, olha só, se tem o nome, aí eu vou ler as outras coisas. Vou ler o PIBIC, vou ler o
curso e vou ler o coeficiente de rendimento. Aí volta, ele tenta ler o nome de novo. Se tem, ele vai ler. Aí volta, se tem, vai ler. O que vai acontecer? Lá no finalzinho do arquivo, quando a gente chegar aqui, ó, ele vai ler o nome Hermenildo Gomínio, e aí vai dar certo. Aí vai retornar 1. Aí ele vai ler geografia, vai ler 9. Depois de ler aqui, ó, ele vai mandar ler aqui, certo? Quando ele for mandar ler aí, não vai ter nome digitado, não tem nome nenhum. E o scanf vai retornar 0, dizendo, olha, não tenho que ler. Quando ele retornar 0, porque ele não conseguiu converter, deu errado a leitura, aí o que vai acontecer? O programa vai parar. Então, quando lê aquele último nome, ele vem para cá, tenta ler um próximo nome, não existe, ele sai porque falhou, e aí eu fecho o arquivo. Vamos ver esse programa funcionando? E notem que é igualzinho o scanf que a gente está usando, só mudou que eu pus um F na frente e o arquivo. Mas para ler string, a gente fazia isso aqui. Para ler números, %D. Né? Na verdade, aqui o PIBIC, como é um char, eu vou até deixar aqui HHD, que é o certo. Né? É um número de 1 byte. Depois, curso e coeficiente de rendimento. Então, vamos compilar esse programa e ver o que acontece. Compilou. Vamos executar o programa. Olha aqui, ó. José da Silva, Ciência da Computação e etc. Ayana, Ganimedes e Hermenildo. Né? E o Hermenildo... Opa, deu um erro de leitura no PIBIC. O que houve aqui no Hermenildo? Deixa eu ver o que aconteceu no Hermenildo. É verdade, eu esqueci de pôr o PIBIC aqui, ó. Justamente onde eu testei, que bom. Né? Parece até que foi combinado, hein? Mas ok, agora eu vou corrigir. Foi bom ter feito o meu teste lá para saber se o PIBIC, a informação do PIBIC estava lá. Vamos ver agora. Ó, agora deu certo, não deu nenhum erro aqui de leitura. Então, fiz um programa de ler dados de alunos que foram cadastrados num arquivo texto, né, num determinado formato. O formato tem que estar combinado. Esse formato aqui é uma informação por linha. Você pode fazer uma versão onde tem todas as informações do aluno estão linha aqui separada por ponto e vírgula, por exemplo, separada por ponto e vírgula. Aí você consegue formar um scanf. Eu vou fazer no próximo vídeo isso. Um scanf que lê, considerando que o ponto e vírgula é um separador de campos. Né? A gente pode fazer isso. O scanf ele é bastante poderoso para você ler arquivos em qualquer formato. Aí você pode inventar separação de campos de qualquer jeito. Dá para fazer um trabalho para processar. Na verdade, programadores no dia a dia não costumam ficar se preocupando com isso. Em geral, já existem uns formatos de arquivo texto que são adotados, por exemplo, JSON, e aí, ou XML, ou SGML, tem vários formatos aí ao longo do tempo que surgem para você organizar informação de registro, assim, nome, endereço, telefone de uma pessoa e etc. E uma vez que esses formatos são definidos, existem bibliotecas prontas aí que muitos programadores acabam fazendo, se acha fartamente na internet, que já fazem esse trabalho de leitura. Você pode fazer a sua ou pode usar uma pronta por aí. O perigo de usar a biblioteca pronta por aí é que às vezes elas vêm com erro de programação. Parece incrível, mas acontece com certa frequência. Você só tem que tomar um cuidado. Mas para falar a verdade, quando a gente programa para valer, é muito comum a gente pegar bibliotecas prontas para usar e agilizar nosso trabalho, né? Não ficar se preocupando com isso. Por enquanto aqui em Estrutura de Dados 1, nós vamos aprender a ler diretamente com o nosso scanf, lá sem usar uma biblioteca pronta que já mastiga tudo para a gente ler. Com isso que eu fiz agora aqui, vocês conseguem fazer um programa para pegar essa lista de alunos que está aí num arquivo, jogar para a memória dentro de uma lista encadeada. Então façam isso, pega o código de lista encadeada, que insere elemento lá na lista encadeada, e usa isso para inserir esses alunos na lista encadeada. Vai ser um bom exercício. Eu vou fazer isso provavelmente no próximo vídeo. No próximo vídeo também eu vou mostrar uma variante desse programa, onde os dados de cada aluno estão todos na mesma linha, separados por ponto e vírgula. Então já deixo o desafio, faça antes de ver o vídeo.
Depois, se você não conseguir, dá uma olhada no meu exemplo. Na medida que você vai vendo exemplos, vocês vão com certeza se aprimorar mais nessa técnica aí de usar o scanf para ler arquivos formatados. Uma coisa bem legal, então, agora meu programa consegue se comunicar com outros programas. Ó. Aqui no Emacs eu posso cadastrar, né, num texto. Eu posso mandar uma pessoa, olha, cadastra aí todos os alunos nesse formato aqui. Tá? Uma informação por linha, sem deixar espaço em branco nem nada, que vai dar certo. Eu vou fazer um programa para ler e processar os dados depois. Você combinou isso, a pessoa pode cadastrar. Né? Você pode mandar 10, 20 pessoas cadastrarem informação de aluno, depois você pode juntar tudo num arquivo só e chamar o seu programa para ler. Por exemplo, para a sua lista encadeada ou para um vetor que você tem no seu programa, qualquer coisa assim. Nos próximos vídeos eu vou mostrar, a partir desse exemplo, né, como é que carrega isso para uma lista encadeada, como é que carrega isso para um vetor, só a título de exemplo, mas vocês teoricamente já sabem fazer. Porque uma vez que leu, é como eu falei, arquivo, uma vez que leu para a memória, né, você esquece do arquivo, você carrega os dados para a memória, né, e aí uma vez que leu para a memória, quando chega nesse ponto aqui, a minha variável AL tem o aluno que eu quero inserir na lista encadeada, por exemplo. Aí você vai chamar a função de inserir na lista encadeada, passando o parâmetro AL, que é o aluno. Né? A gente não vai mais ter esses printfs, a gente só quer carregar para a lista encadeada e tudo. Mas não se preocupe, no próximo vídeo eu vou mostrar. Até lá.